Qual foi, rapaziada? Aqui quem fala é o Gabriel e antes de começar o vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho para receber novas notificações. Quadro novo, hein? Simulando a rodada. Hoje vamos simular a 16ª rodada do Brasileirão 2022. Não vou fazer esse quadro só no Brasileirão. Vou fazer esse quadro também em competições mata-mata na Copa do Brasil, na Libertadores, na Sul-Americana e etc. E como vai funcionar? Vai haver duas simulações. A primeira simulação sobre o resultado que eu acho real que vai acontecer no jogo. E a segunda vai ser sobre o melhor resultado para o Fluminense, pois todos vocês sabem que eu sou tricolor. E nas competições que forem mata-matas, que não forem pontos corridos, eu vou simular as competições que o Fluminense estiver. Eu vou simular falando qual time que eu quero que se classifique, qual time que, na minha opinião, se o Fluminense pegar, vai ser mais fácil de o Fluminense enfrentar e passar. E nas competições que o Fluminense não estiver participando, eu vou dar só o meu palpite em relação àquela partida, beleza? Sobre aquela competição. Beleza? Então vamos começar a nossa simulação da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro 2022. E o primeiro jogo é Bragantino e Avaí, lá em Bragança Paulista, às 4h30 da tarde. E pra mim, esse jogo, o Bragantino vai ganhar esse jogo, na minha opinião. Eu acho que o Bragantino ganha de 2-1 o Avaí lá dentro. Bragantino que tá em uma fase, 4 jogos sem ganhar. Então, pra mim não vai ser fácil. Mas eu acho que o Bragantino ganha. E o melhor resultado em relação ao Fluminense nesse jogo é o empate, porque os dois times estão com 18 pontos, a 6 pontos do Fluminense, e quem ganhar chega a 21, se aproximando cada vez mais do Fluminense, em caso de uma derrota nossa. Segundo jogo da rodada, Fluminense e Ceará, às 7 horas da noite, dentro do Maracanã, despedida do Fred. Amanhã eu vou fazer o nosso vídeo de aquecimento, falando mais sobre esse jogo, sobre fase dos times e etc. Minha opinião, 2-0 Fluminense. Esse pra mim é o placar que, na minha opinião, vai acontecer nesse jogo. E o melhor resultado pro Fluminense, obviamente, é ganhar o Ceará. Porque o Fluminense tá com 24 pontos, ganhando chega a 27 e se aproxima dos líderes. Obviamente. E o último jogo de sábado vai ser Goiás e Atlético Paranaense no estádio da Serrinha às 9h30 da noite. E na minha opinião, esse resultado, o Atlético Paranaense, que existe a probabilidade de poupar pro jogo de meio de semana da Copa do Brasil. Na verdade, os dois podem poupar. Tanto o Atlético Paranaense quanto o Goiás também vai jogar. E na minha opinião, eu acho que o Atlético Paranaense ganha. Mas vai ser aquele joguinho, aquele 1-0 chato de assistir, que o Atlético Paranaense vai achar um gol de pênalti, vai ganhar. Só que vai ser um jogo bem próximo de um 0-0. Essa é a minha opinião. Porque eu acho que até mesmo poupando, o time do Atlético Paranaense reserva é melhor que o time do Goiás. Mas o melhor resultado para o Fluminense em relação a esse jogo é a vitória do Goiás. Porque o Goiás está com 17 pontos na zona de rebaixamento, em 17º lugar na zona de rebaixamento. E o Atlético Paranaense está em segundo com 27. E o Fluminense ganhando chega a 27. E o Atlético Paranaense perdendo, o Fluminense passa o Atlético Paranaense pelo saldo de gols, que é superior. Eles têm a mesma quantidade de vitórias, mas o saldo é superior. E nos jogos de domingo, vamos abrir os jogos de domingo com Coritiba e Juventude às 11 horas da manhã no Couto Pereira. E pra mim, esse jogo, o Coritiba vence o Juventude por 3-0. Um massacre pra mim, um baile. Coritiba que tava em uma fase, mas ganhou o Fortaleza por 2-1 na rodada passada. E pra mim, o melhor placar para o Fluminense seria o contrário, seria uma vitória do Juventude. Porque o Juventude é o vice-lanterna do Brasileirão com 11 pontos.
E o Coritiba tá naquela meiola com 18. E se o Coritiba ganhar e por algum motivo o Fluminense acabar perdendo, o Coritiba pode diminuir a sua vantagem, que é de 6 para 3 pontos para o Fluminense. Próximo jogo da rodada: Corinthians e Flamengo às 4 horas da tarde na Neoquímica Arena, no estádio do Corinthians. E pra mim, esse jogo, eu acho que vai dar Flamengo. O Flamengo, pra mim, na minha opinião, ganha por 3-2, mas pra mim vai ser um jogão da rodada. Por quê? Porque o Flamengo iniciou mal com o Dorival, mas já são 4 vitórias seguidas, entrou nos trilhos. E o Corinthians, que tá desfalcado, tá com muitos jogadores lesionados, suspensos. E por esse motivo, e também mais pela qualidade técnica em si, eu acho que os jogadores do Flamengo têm mais qualidade técnica que os jogadores do Corinthians. Apesar que existe a possibilidade do Flamengo acabar poupando contra o Corinthians, né? O Corinthians vai jogar a Copa do Brasil, assim como o Flamengo, mas o Flamengo perdeu o jogo de ida por 2-1 pro Atlético Mineiro e precisa ganhar para não ser eliminado. Já o Corinthians ganhou o Santos por 4-0 no jogo de ida e só um milagre pro Corinthians ser eliminado. Mas mesmo. Não, mesmo não. Se o Flamengo poupar e o Corinthians não poupar, eu acho que o Corinthians vence. Se os dois pouparem, eu acho que dá Flamengo. E se os dois irem com o time titular, eu acho que dá Flamengo. E o melhor resultado desse jogo para o Fluminense é, por mais que o Flamengo seja rival, o melhor resultado seria um empate. Por quê? Porque a vitória do Corinthians não é melhor, rival, tem que torcer pro seu rival perder. Não, nesse caso não. Por quê? Porque o Corinthians está 2 pontos acima do Fluminense. O Fluminense está com 24, o Corinthians está com 26. Já o Flamengo está com 21. Se os dois empatarem, o Flamengo chega a 22 e não se aproxima do Fluminense. O Fluminense ganhando até se afasta e o Corinthians chega a 27. Com o Corinthians com 27, se o Fluminense ganhar o Ceará, o Fluminense vai a 27 também. Mas o Fluminense, por ter mais vitórias do que o Corinthians, o Fluminense passa o Corinthians na tabela de classificação. Agora, próximo jogo das 6 horas. Atlético Mineiro e São Paulo, dentro do Mineirão. Tarefa difícil pro São Paulo, hein? E pra mim, esse jogo, o Atlético Mineiro vence esse jogo. Vence esse jogo, na minha opinião, por 3-1. O Atlético tem grandes jogadores, Hulk, Sacha. Apesar de poder poupar para o jogo de volta da Copa do Brasil, que vai ser na quarta-feira, contra o Flamengo, o Atlético ganhou o jogo de ida, o São Paulo também ganhou o jogo de ida, então apesar de ser contra o Palmeiras, só 1-0, então tá tudo indefinido. Os dois podem poupar, só que eu acho o elenco do Atlético Mineiro melhor que o elenco do São Paulo. Então eu acho que até um Atlético reserva contra o São Paulo titular, eu acho que o Atlético ganha. Em relação ao melhor resultado do Fluminense, seria a vitória do São Paulo. Por quê? Porque o São Paulo tá com 22 pontos e o Atlético Mineiro tá com 27. Se o São Paulo ganhar, o São Paulo chega a 25. Se o Fluminense perder, o São Paulo passa o Fluminense, certo? Sim, mas se o Fluminense ganhar e o Atlético Mineiro perder, o Fluminense passa o Atlético Mineiro. Porque o Atlético Mineiro tem 27 pontos, e o Fluminense ganhando no Ceará, o Fluminense também iria aos 27 pontos. Mas o time mineiro tem menos vitórias, do mesmo jeito que o Corinthians tem menos vitórias do que o Fluminense, o Atlético Mineiro também tem. Então, mesmo os dois indo na mesma quantidade de pontos, que são 27, o Fluminense estaria na frente do Atlético Mineiro pelo número de vitórias. Próximo jogo também é das 6 da noite. Santos e Atlético Goianiense na Vila Belmiro. E jogo difícil, hein? Complicadinho. O Atlético Goianiense é aquele time enjoado. O Santos é um time bom, mas tá em má fase. Demitiu o treinador após cair vexatoriamente para o Tátira na Sul-Americana. Então, assim,
eu olhando esse jogo, eu vejo um 1 a 1 bem chatinho também, mas com nenhum dos dois times jogando muito não. Mas pra mim, o melhor resultado para o Fluminense seria esse mesmo. Um empate, que o Santos está com 19 pontos e o Atlético Goianiense está com 17. Então os dois continuariam a um certo ponto de distância do Fluminense, mesmo no caso de um tropeço carioca no Maracanã. Próximo jogo da rodada, também 6 horas da noite. Palmeiras e Fortaleza dentro do Castelão. Jogo difícil. Fortaleza, o Palmeiras está em boa fase. Goleou o Cerro na Libertadores. O Fortaleza tomou uma goleada e foi eliminado 3 a 0 para o Estudiantes. Primeiro contra o último. Então, por esse motivo, e mesmo o Palmeiras podendo poupar, porque perdeu o jogo de ida da Copa do Brasil. Desculpa o soluço. Mas o Palmeiras, mesmo podendo poupar para o jogo da Copa do Brasil, porque perdeu o jogo de ida, eu acho que o Palmeiras, mesmo com o time reserva, o Palmeiras vence o Fortaleza. Pra mim, o Palmeiras vence o Fortaleza por 1 a 0, aquele chorado. E o melhor resultado para o Fluminense seria qualquer resultado que o Palmeiras não ganhasse. Um empate ou uma vitória cearense. Por quê? Porque o Palmeiras tem 5 pontos a mais que o Fluminense, é o líder do Campeonato Brasileiro. Mas o Palmeiras, estou pensando, o máximo de pontos que o Palmeiras pode ir com o empate, vamos nem falar derrota que é mais difícil, o empate é 3 pontos do Fluminense. Mas o Fluminense também tem mais vitórias do que o Palmeiras. Se os dois se igualarem de pontos, o Fluminense fica na frente. Então, tudo dando certo, o Fluminense pode virar líder do Brasileirão até na próxima rodada. Então, é fundamental que o Palmeiras não consiga os 3 pontos nesse domingo. E o último jogo para fechar o domingo, Cuiabá e Botafogo na Arena Pantanal. O Botafogo ganhou o Red Bull, ganhou dos últimos 4 jogos, ganhou 3, só perdeu pro Flusão, tá com moral, enquanto o Cuiabá virou o Avaí na última rodada da ressacada, mas quer fugir da zona de rebaixamento. Tá um pontinho só na frente da zona, quer sair de lá de dentro. Então, pra mim, e o Cuiabá também é um time chatinho de se jogar em seus domínios. Então, pra mim, vai ser aquele 1 a 1 empate. Eu acho que nenhum dos dois consegue aquela qualidade técnica para ganhar. E o melhor resultado para o Fluminense seria uma vitória do Cuiabá. Uma vitória ou até um empate. O Botafogo ganhar o Cuiabá seria bem ruim em relação aos olhos do Fluminense para a tabela de classificação. E para terminar o nosso vídeo, o jogo da segunda-feira para encerrar a rodada. Internacional e América Mineiro, às 7 horas da noite, no Beira-Rio. E assim, Inter vem jogando bem os últimos jogos, vem ganhando, apesar de ter empatado com o Ceará, tá numa boa sequência, tá sem perder faz um tempinho, enquanto a América também goleou o Botafogo 3 a 0 na Copa do Brasil pelo jogo de ida, tá praticamente classificado, ganhou o Goiás de 1 a 0 passando o Goiás saindo da zona. Então, pra mim, assim, eu acho que o Inter consegue ganhar. Eu acho que o Inter ganha de 2 a 1, mas vai ser difícil, não vai ser fácil, porque o América Mineiro é um time chatinho. É um time bem chatinho, é um time que perturba, consegue perturbar. E o melhor dos mundos pro Fluminense nesse cenário seria que o time gaúcho não ganhasse. Porque se o Fluminense ganha e o Inter não ganha, o Fluminense passa o Inter na tabela de classificação. Então, para isso, uma vitória do América ou até um empate seria fundamental. E é isso, rapaziada. Amanhã vai ter o vídeo sobre o aquecimento tricolor para a partida sobre o Ceará,
onde eu vou falar mais detalhes da partida, despedida do Fred, pá. E quando terminar a rodada, eu vou fazer um outro vídeo, só que dessa vez analisando a rodada, como é que foi os jogos, como é que o Fluminense está na tabela de classificação, se o Fluminense caiu na tabela, subiu na tabela, continua no mesmo lugar, entendeu? E é isso. Saudações tricolores, rapaziada. Valeu!